Eu tenho uma palavra e essa palavra chama fé é a chave. Você entende que é importante ter fé? Então fala para a pessoa que está do seu lado. Fé é a chave. Por favor, não se distraia. Eu preciso da sua atenção completa. Por quê? O que eu vou compartilhar com você hoje pode transformar sua vida. Pode transformar sua vida completamente. Porque hoje nós vamos olhar para alguns fatos de fé que alguns cristãos sabem, outros não sabem. Mas talvez alguns nunca olharam assim tão profundamente ou nunca conseguiram aplicar isso na vida diária deles. Se você sabe, talvez você não está aplicando. Porque às vezes coisas não estão acontecendo na sua vida. E hoje eu te desafio a confiar em Deus. Eu te desafio a confiar nele. Eu quero que você saia deste lugar. Eu vou confiar no Senhor. Eu te desafio a tomar posse das promessas de Deus e começar a agir em cima disso. Confie nele. A fé, ela é muito importante. Porque sem fé, não é só difícil de agradar a Deus. Não é só difícil. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Não é difícil, não é algo impossível. Então, o tipo de vida que agrada a Deus é uma vida de fé. É o tipo de vida que agrada a Deus. A gente não pode ser um homem, uma mulher natural. A gente precisa ser um homem espiritual. Às vezes a gente precisa ser meio doido, como a Sandra disse. Como você pode dar e receber mais? Não dá para entender. Nossa mente não entende isso. Às vezes a matemática diz: se você tira, você vai ter menos, mas quando você tira com Deus, você vai ter mais. Mas como que funciona? Pela fé. Duas semanas atrás eu estava pregando e eu falei na pregação de um exemplo. Eu dei um exemplo do tanque. Quem lembra do tanque de água? O tanque de água tem milhares e milhares de água. Milhares e milhares de litros de água. E eu disse: Deus, Ele tem toda a provisão para nós. É como esse tanque grandão, com milhares e milhares de litros de água. Mas a maneira para conectarmos nesse tanque é como? Pela fé. Mas é pela fé. Não é porque Deus falou que proveu para você. Tem uma maneira. Você pode estar na igreja orando, está pedindo a Deus, mas talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida. Tudo que você precisa foi provido pela graça. Você entendeu isso? Tudo que você precisa foi suprido, provido pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele fez isso, Ele disponibilizou isso para você pela graça. Você não precisa pagar isso para isso.
Você não dá seu dízimo ou oferta porque você está pagando pelo seu milagre. O milagre é pela graça e você recebe pela fé. Algumas pessoas pensam: eu dei, mas eu não recebi. Você vai receber, mas não tem como negociar, porque tudo foi provido. Mas você precisa exercitar fé. Você consegue entender isso? Não é dar só, é exercitar fé. Toda bênção que Deus já providenciou para nós foi pela graça. Olha o que eu vou dizer. Fé é a mão que alcança e pega o que a graça providenciou. Uau! Vou dizer de novo. Graça é a mão que toca e pega o que a graça providenciou de graça para você. Você não paga por isso. Você não paga nada. É pela graça. Mas é pela graça, pela fé. Diga comigo: pela graça, pela fé. É pela graça, pela fé. Jesus providenciou na cruz. Pela graça, mas você recebe pela fé. Amém? A fé, ela alcança pelas mãos da graça. A graça é que te dá, mas você pega com as mãos da fé. Você poderia dizer também: a fé é a chave que abre a porta para todas as bênçãos de Deus. Você pode repetir? Fé é a chave que abre a porta de todas as bênçãos de Deus. E pela fé, você vai abrir a válvula ou a torneira do tanque de água. Então, pela fé, você vai abrir você vai receber, vai poder beber. Mas é pela fé, é pela graça. Você não paga nada. Por quê? Então, eu quero te ajudar a entender. O céu, ele tem um valor monetário lá. É fé. É a fé, é o dinheiro do céu. É fé. Você não paga, é de graça. Você precisa crescer nessa vida de fé. E sem isso, me desculpa, você estará na igreja, mas você não vai experimentar a provisão de Deus, que é sua, é minha. Diga comigo: toda provisão é minha. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou declarando isso? Por que fé é tudo que você precisa? Vou repetir. Por que eu estou... A fé é tudo que você precisa. Presta atenção. Como que você foi salvo? Pela fé. Desde o começo você foi salvo pela fé. Você foi salvo pela fé. Você tem relacionamento com Deus pela fé. Provisão é pela fé. Você tem um amor de o Deus sobre você, é perdoado pela fé. Tudo você recebeu pela fé. Você ora pela fé. Tudo na sua vida é pela fé. E se você não exercita essa fé, você tem problemas. Você não será um cristão maduro, porque tudo na vida cristã é pela fé. Começa com fé e termina pela fé. E você precisa ser forte na fé até no final da sua vida. Começa pela fé quando você entrega para Jesus sua vida. Você é salvo pela fé. Você começa com fé. Você vai usar fé até o final da sua vida, até o seu último dia, até o seu último fôlego. Você precisa de fé e morrer nas mãos de Jesus, mas com uma fé forte. Aleluias. Tudo é pela fé. Olhe para a pessoa do seu lado. Tudo é pela fé. Sem fé, você tem problema.
É por isso que eu estou pregando e ensinando. Ó, pastor, eu sei de tudo sobre fé. Você tem orgulho, às vezes, acha que sabe tudo. Mas eu preciso falar, fé é o que você precisa. Você precisa, porque a fé é a chave que abre a porta de todas as bênçãos de Deus. E toda a provisão de Deus. Quando eu sei provisão, eu não estou falando de dinheiro. Toda provisão para o seu espírito, para a sua vida espiritual. Você pode ser fortalecido se você tiver essa fé forte. Se você não for assim, você talvez vai ser aquela pessoa que machuca os outros, que não relaciona bem, porque você não cresceu nessa fé. Você não pode falar amém quando eu digo isso, tá? Porque a sua fé, ela precisa mudar você. Amém? Sobre fé, eu quero dar uma ilustração para você. É engraçado, mas é real. Aconteceu essa semana passada. Aconteceu com a minha esposa Fabiana e a nossa filha Alice, que ela estava aqui. Ela ficou aqui por 3 semanas. A Fabiana e a Alice, elas saíram de casa e elas não pegaram a chave da casa. Eu estava em casa. Eu pensei que eles pegaram a chave, mas elas não pegaram. E o que eu fiz? Eu tranquei a casa. E aí elas voltaram. E elas queriam... Quando elas chegaram em casa, o que aconteceu? Elas tinham a casa quentinha, mas tiveram que esperar lá fora. No frio, no vento. E dentro de casa, estava quentinho. Dentro da casa tinha comida. Dentro da casa tinha o chuveiro quentinho. Tinha tudo que elas precisavam. Mas elas não podiam entrar. Por quê? Não tinha chave. Só por causa disso. Tiveram que esperar do lado de fora. No frio. Aí elas olharam para os vizinhos. Todos os vizinhos dentro de casa. Casinha quentinha. Tudo certinho. E elas lá fora. Aí elas ligaram assim: papai, vem ajudar a gente? Eu vou lá salvar vocês. Por quê? Porque eu tenho a chave. Eu abri e elas puderam entrar para as coisas que elas tinham direito, mas elas estavam do lado de fora porque não tinham chave. Você pode entender a diferença? Você pode entender o que a chave faz na sua vida? Você já foi abençoado pelo Senhor. O Senhor já te abençoou. Mas se você não tem a chave, você não pode entrar e pegar a bênção. Você pode entender? A chave é muito importante. O seu irmão, o seu vizinho recebe. Talvez você vê pessoas recebendo, mas você fala, por quê? Porque você precisa usar a chave. Fala para a pessoa do seu lado, usa a chave. Use a chave. Se você não tem chave, se você não tem ainda, usa a fé do seu irmão. Isso é o que acontece com muitos cristãos. Eles estão na igreja por muito tempo. Eles recebem tantas bênçãos. Mas eles falam, Senhor, eu não sou digno de receber. Mas aí você vai ficar neste lugar. Porque as bênçãos são suas. Você precisa usar a chave certa em nome de Jesus. Porque Deus, Ele providenciou tudo.
Então, fala para a pessoa do seu lado, fé é a chave. Eu quero ministrar só 3 pontos para você hoje e vou continuar na próxima semana. Mas 3 pontos. Como usar essa chave? E te ensinar alguns fatos que todos cristãos precisam saber sobre fé. Eu quero te dar alguns fatos. Por quê? Algumas pessoas, elas têm fé na cabeça, na mente, no conhecimento. Eles sabem. Hebreus 11:1. A fé é aquilo que eu espero. Eles sabem aqui na mente, mas eles não sabem como praticar. Então, se você é um cristão em Jesus Cristo, a primeira coisa eu quero perguntar para você é: você é um cristão e crê em Jesus Cristo? E o que eu quero te dizer, em primeiro lugar, você já recebeu uma medida de fé. Você tem fé. Você concorda comigo? Repete comigo. Eu tenho fé. Eu já recebi fé. Então vamos ler Romanos 12:3, que diz assim: que pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós. Me segue aqui. Eu vou repetir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Tá certo? Não é cada um. É para todos. Não é só para alguns. Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós. Presta atenção. É para todos. Não é para alguns crentes especiais. Alguns pensam, aquele lá é especial. Eu acho que eles são só mais doidos que você, porque eles creem em Deus, porque creem para tudo. Esse é o ponto. Porque eles creem. Deus distribuiu a cada um de vocês uma medida de fé. Então, querido, você não foi esquecido por Deus quando Ele distribuiu a fé para todos os membros do corpo de Cristo. Você não foi esquecido. Deus deu uma medida de fé. Ele deu uma medida de fé para cada um. E ela vem com salvação. Vem quando a gente é salvo. Você crê. Então você recebeu essa medida de fé. E fala para a pessoa do seu lado: você recebeu uma medida de fé. Se você crê em Jesus, você tem fé. Está aí dentro de você, se você crê. E você tem fé suficiente para fazer tudo que Deus chamou você para fazer. Se você desenvolver e crescer essa medida de fé. Amém? Deus te deu, mas você precisa aumentar essa medida de fé. E agora eu vou falar o segundo ponto. O primeiro ponto, então, qual que é? Você recebeu uma medida de fé. Você tem. Está em você. Quando você foi salvo, você recebeu essa medida de fé. E o segundo ponto é: fé pode ser
aumentada. A fé pode crescer. Deus deu uma medida de fé, mas cabe a você desenvolvê-la e aumentá-la. Deus te deu, mas você precisa desenvolver. Você precisa aumentar. Não só manter ela, falar. Umas pessoas, eu fui salvo. É só isso que eu preciso. Tudo bem. Você foi salvo, você vai para os céus. Mas você não usa sua fé aqui. Mas se você desenvolver, você pode aumentar. Mas você será aquele cristão cheio de fé, que sempre dará testemunhos pelo trabalho de Deus na sua vida. E testemunhar que Deus é um poderoso, ontem, hoje e sempre. Amém? Vamos ler 2 Tessalonicenses 1:3, que eu quero te mostrar algo. Vamos ler todos juntos. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Uau! Paulo disse, você recebeu uma medida de fé, mas aí ele escreveu para essas pessoas lá de Tessalônica, eu posso ver a sua fé tem crescido mais e mais e mais. Por quê? Por que Paulo falou isso? Porque Paulo viu o resultado na vida deles. Ele viu o resultado e ele disse duas coisas cresceu na vida deles. O que foi? A fé e o amor de um para o outro. Não dá para falar sobre amor agora, mas eu vou falar depois. Mas quando você tem fé, você começa a amar as pessoas. Você ama estar com pessoas, estar junto com pessoas, porque o seu amor cresce. Se o seu amor por Deus só cresce, o amor por Deus, tem algo errado. Porque temos que crescer por amor a Deus, mas também no amor pelos irmãos e irmãs. Você ama os seus irmãos e irmãs? É um sinal que sua fé está crescendo, por causa que o amor cresce também. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Deus, Ele quer que a sua fé cresça. E Ele se agrada com isso. Ele fica feliz quando sua fé cresce. E a minha pergunta é, como que a nossa fé cresce? Como a fé cresce? A fé cresce quando você alimenta com a palavra de Deus. Talvez isso seja uma revelação para você. Romanos 10:17. Vamos ler juntos? Então, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos falar de novo? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Isso é uma revelação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé diminui quando você não ouve a palavra de Deus. Entendeu? À medida que você vem à igreja, você está ouvindo o pastor, você está alimentando com essa comida que vem do altar, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Você sabe o que é ouvir no dicionário? Eu fui checar no dicionário o que é ouvir. Ouvir é a habilidade de ouvir sons e ouvir bem, não como uma pessoa não sendo surdo. O que você está fazendo agora? Você está fazendo o quê? Você está ouvindo a palavra de Deus. Porque você veio e você está ouvindo a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E algumas vezes a gente não quer ouvir. A fé, ela aumenta quando a gente vem à igreja. Amém? Quando você vai na célula e a fé diminui quando você fica em casa e não ouve a palavra de Deus. Esse é o ponto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu sei que você pode ler a palavra de Deus e você tem que, mas temos que ouvir. É um som que entra, é o alimento da fé. A fé, ela cresce à medida que ouvimos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o alimento da fé. Você está recebendo comida agora? Como está sendo o seu almoço? Está sendo bom? Talvez sua barriguinha está vazia. Talvez, daqui uma hora eu terminei. Não, estou brincando. Vou terminar em alguns minutos. Mas talvez daqui uma hora você vai ter seu almoço. Mas agora o seu espírito está se fortalecendo. A sua fé está crescendo. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas não percam culto. Algumas pessoas falam: eu vou ficar em casa. Eu vou para outro lugar, vou viajar. Esse é o dia do Senhor. Toda vez que você vem, você recebe a palavra e a sua fé cresce. Porque a fé vem pela palavra, ouvir a palavra. E à medida que você se alimenta da palavra, isso faz você crescer. Queridos, amigos, a fé vem pelo ouvir. E a fé vai embora quando a gente não ouve. Então a fé vem pelo ouvir e vai embora quando você não ouve. Porque a fé vem pelo ouvir. Você sabe, não é ouvindo. À medida que você é algo contínuo. E isso é alimento para a sua alma. E a sua fé cresce. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a sua fé cresce mais e mais. Terceiro ponto e último ponto. Você precisa agir de acordo com a sua fé. O que você precisa fazer? Agir de acordo com a sua fé. A fé aumenta ao ouvir a palavra e agindo de acordo com ela. Não é somente ouvir. Por quê? Porque você vai ouvir, mas você recebe uma palavra e você tem que fazer algo. A fé vem pelo ouvir, mas vai funcionar quando você agir em cima da palavra de Deus. É assim como, por exemplo, os nossos músculos. Você tem músculos? Você tem músculos? Algumas pessoas têm uns músculos bem fortes. Então, os músculos do seu corpo, você precisa alimentar e também dar proteína para os seus músculos, não é?
Mas para um músculo crescer, o que mais que você precisa fazer? Só comer. Só comer proteína todo dia e não fazer exercício. O que vai acontecer? Você vai ficar gordo. Não vai ficar forte. Você está comendo. O que está acontecendo, pastor? Não sei. Eu estou comendo um monte de proteína, muita comida. Todos nós temos músculos, mas não são todos que exercitam os músculos. Você tem músculos, mas talvez você não tenha músculos fortes igual eu tenho. Eu só tô brincando, gente. Eu não tenho. Não é o meu alvo, mas se é o seu, não tem problema. Mas a gente precisa desenvolver nossos músculos. É saudável. Você vai na academia correr, é muito bom para a sua saúde. Não estou falando contra isso. Continua fazendo isso. Continue exercitando, ficando em forma. Mas todos que têm músculo, tem muita gente que tem os músculos, mas não exercita. Você pode dar proteína, mas se você não exercitar, você vai ter músculos fracos. Até que se você estiver alimentando com proteína. E algumas pessoas têm músculos fortes, tipo eu. Por que os músculos deles estão fortes? Porque eles fazem exercício. Estão comendo proteína e exercitando. E alguns estão bem fortão. A fé não é... Algumas pessoas, a fé deles cresceu tanto do mesmo jeito. Algumas pessoas estão mais fortes do que quando eles começaram a vir à igreja. Mas outros estão com a fé do mesmo jeito. Tem a mesma fé, o mesmo problema, as mesmas situações. Mas o apóstolo Paulo falou: a sua fé cresceu cada vez mais e mais. Você sabe por que a sua fé não cresce? Você tem fé? Todos têm fé aqui, né? Você aprendeu. Mas por que sua fé não cresce? Porque você não exercita ela. Você tem que usar sua fé. Eu estou terminando. Presta atenção. Como você tem que usar sua fé. Então eu te desafio. Use sua fé. Confie em Deus e use sua fé. Se agarre nas promessas de Deus e haja de acordo com a sua fé. Agarre-se às promessas de Deus. Você tem que começar onde você está. Aumente sua fé. Usa ela. Você tem fé, mas você não faz nada. Isso não é fé. Isso é só pensamento positivo. Mas você não vai resolver seus problemas. Porque fé é uma ação. E tem áreas que você precisa agir. Então tem áreas da sua vida que você precisa usar. Que você tem que usar a sua fé. Sem fé, as bênçãos estão lá, mas você não está pegando. Está lá, mas você não toma posse. Por exemplo, nos relacionamentos com pessoas, você tem que usar sua fé. Na sua vida espiritual, você tem que usar. Na sua saúde, use a sua fé. Suas emoções, usar sua fé. Porque quando você usa sua fé, as circunstâncias na sua vida vão começar a mudar. E vai
te dar fé. Você precisa de fé para andar em obediência com Deus, para seguir a Deus e andar em obediência. Você precisa andar passos de fé. Eu posso dar mais um ponto? Você me dá permissão? Posso ir a mais um? Quem concorda? Só mais um, então. E aí a gente conclui essa parte. E a fé sem obras é morta. Vamos ler Tiago. Vamos ler todos juntos? Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos aqui hoje. Você pode me ver aqui? Você está vendo eu aqui? Está me vendo aqui? Eu estou pregando. E você está vendo o quê? Meu corpo, certo? Você pode ver meu corpo, então. Por que você pode ver meu corpo? Por quê? Porque eu estou vivo, né? Eu estou vivo, estou aqui. E você pode me ver. Eu estou falando o que o meu corpo fala para minha boca. E o meu corpo, ele é temporário. Eu não vou viver para sempre. Um dia eu vou partir. E o meu espírito, ele vai sair do meu corpo. E quando o meu espírito sair, meu corpo vai ficar morto, vai morrer. E não vai ter mais o pastor Márcio. E eu espero estar aqui por muitos anos. Mas para ilustrar o que eu quero explicar. Então, para entender, o versículo diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem ação é morta. Fala para a pessoa do seu lado: fé sem ação está morta. Então esse é o ponto, queridos. As pessoas dizem: eu tenho fé, mas eles só têm pensamento positivo. Por quê? Porque se você crê, você vai agir de acordo com a sua fé. Você vai agir de acordo com a sua fé. A fé é expressa com ações. Você vai agir com fé. Você vai agir em cima do que você crê. Você quer saber se eu tenho fé? Sabe como dá para saber se eu tenho fé? Preste atenção no que eu faço. Isso é um testemunho do que eu creio. O que você faz e o que você não faz é um testemunho da sua fé. O que você faz e não faz é um testemunho da sua fé. Vamos olhar, por exemplo, o exemplo de Noé. A Bíblia diz que Noé foi um exemplo de fé. Hebreus está falando disso. Ele foi um exemplo de fé. Vamos ler Hebreus 11:7. Vamos ler todos juntos? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé, ele, quando avisado das coisas que não via, pela fé, o que ele fez? Ele construiu uma arca. Então, quando temos fé, é confiança
naquilo que esperamos e segurança do que não vemos. Queridos, o que você espera de Deus? Se você pode ver, você não precisa de fé. Se eu consigo ver, não preciso de fé. O que Deus falou para Noé? O que ele disse para ele? Faz uma arca, constrói uma arca, porque vai chover. E você precisa construir um barco bem grandão. O que Noé fez? Noé disse, o que Deus falou? Vai chover. O que ele fez então? Ele construiu uma arca. Deus falou, vai chover. Ele começou a trabalhar. Isso é fé. Pare só de pensar positivamente. Você tem que fazer algo. Você tem que dizer, isso é fé. Ah, Deus vai me curar. Fé é ação. E à medida que você age e recebe uma palavra, trabalhe. Ele trabalhou, aquele homem trabalhou por 100 anos. 100 anos. Por que ele trabalhou? Porque Deus disse. E ele creu. Esse é o ponto. Se Deus fala algo para você, você tem que agir em cima disso. Noé, ele não viu a chuva, mas ele construiu, ele trabalhou, ele fez a arca. Ele não viu trovão e raios, mas ele construiu a arca. Ele não viu nenhuma mudança, mas ele construiu a arca. Isso é fé. Deus vai me curar. Você tem que ter ações, atitudes. E ele construiu a arca. E ele fez isso pela fé. Não porque ele viu uma tempestade vindo. Quando você começa a crer, você não vai ver nada. Mas se você continua crendo, você verá. Abençoados os que não viram, mas creram. Então, quando você crê, você vai ver. Então, repete comigo. Fé se prepara. Fé tem ação. E à medida que você faz, o que vai acontecer? Noé salvou a família dele, porque ele obedeceu. Deus vai liberar milagres na sua vida. Você vai salvar sua família. Porque fé é uma ação. Vamos nos levantar. Por favor, isso é muito importante. Fé faz preparação. Fé prepara a gente. Você tem que fazer algo. Porque fé nos prepara. Então, queridos, eu me lembro, anos atrás, não terminei. Eu recebi uma palavra de Deus. Eu era jovem. Eu vim à igreja. Eu tinha 18 anos. Eu era viciado. Vida destruída. O pastor olhou para mim e falou: esse jovem, eu vejo ele pregando em muitas nações. Ele falou: eu posso ver esse homem, ele irá por muitos lugares. Quando eu recebi aquela palavra, eu confesso, foi difícil acreditar, porque minha vida estava tão destruída. Quem era eu? Não era ninguém. Mas aí eu falei: Senhor, o Senhor pode me usar.
Eu nunca tinha entrado num avião naquela época. Quando eu pensei, uau, vai ser difícil de crer. Foi difícil acreditar. Mas o que eu fiz? Eu fiz como Noé, eu comecei a me preparar. Eu falei para o meu pastor, Deus vai me usar. Posso ajudar lavando os banheiros? Você tem que começar pequenininho. Posso ajudar na cozinha? E eu ajudei na cozinha. Depois de 2 anos, eles me chamaram para começar a liderar uma célula. Eu comecei a liderar células. Eu tinha 5 pessoas lendo a Bíblia e eu estava me preparando para que Deus tinha me falado no passado. Aí as pessoas ouvem, se Deus for vontade de Deus, Ele vai cumprir. Ele não vai cumprir se você não se preparar. Você tem que crer. E aí, eu comecei a servir ao Senhor. Comecei a servir meus líderes. E tudo que vocês precisarem, eu me dispus. Eu servi a célula. Multiplicou muitas vezes. Depois de 10 anos, eles me chamaram. Eu fiz o colégio bíblico lá da escola, da igreja 1, 2, 3, 4 e 5. Quando Deus fala, eu vou te usar, Deus fala, o que você está fazendo? Você está estudando a Bíblia, você está fazendo os estudos bíblicos, você está recebendo, ajudando os seus líderes. Eu falei, eu quero aprender mais. O pastor me animou e eu fui aprendendo. Depois de alguns anos, eu me tornei pastor. Depois de tantos anos que Deus me falou, aí o pastor falou, agora é hora de você ir para as nações. E hoje, querido, eu vim para a Irlanda. E eu já preguei em muitas nações. Talvez 30, 40, mas foi difícil crer no começo. Quando vindo de uma família pobre, eu era nada. Mas a pergunta é, você está se preparando para o que Deus te prometeu? Se você crê no Senhor, você tem que se preparar. Começa a falar com outros. Somos uma igreja pequena, mas Deus tem falado no meu coração. E eu tenho crido em milagres. E eu estou me preparando para grandes coisas. Estamos preparando para um novo prédio, mais líderes, mais pastores, mais missionários. Estou me preparando para enviar missionários de Monaghan para outras nações. Alguns pensam, você não está entendendo, mas eu estou fazendo as preparações que Deus me falou. Feche seus olhos.